Eu quero ler numa versão aqui, quero pedir que os irmãos estejam acompanhando. Capítulo de número 6, nós queremos ler todo esse capítulo, tá? Hoje nós queremos estar resumindo ele aqui. Nós temos outros temas que queremos abordar para a igreja e queremos avançar no livro de Romanos. Vocês acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou estar lendo essa versão aqui, é a versão NTLH, tá? Vai simplificar mais o entendimento para os irmãos. Capítulo de número 6 do livro de Romanos. Tem alguém nessa noite nos visitando? Tem alguém que não é no dia conosco nessa noite? Não? Todos são daqui? Diz assim: portanto, o que vamos dizer? Será que devemos continuar vivendo no pecado, para que a graça de Deus aumente ainda mais? É claro que não. Nós já morremos para o pecado. Então, como podemos continuar vivendo nele? Com certeza vocês sabem que como fomos batizados para ficarmos unidos com Cristo Jesus, fomos batizados para ficarmos unidos também com a sua morte. Assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com ele. E por termos morrido junto com ele, isso para que assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos em uma vida nova. Versículo 5. Pois se fomos unidos com ele por uma morte igual a dele, assim também seremos unidos com ele por uma ressurreição igual a dele. Pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu pecador fosse morto. Assim não sejamos mais escravos do pecado. Versículo 7. Pois quem morre fica livre do poder do pecado. Se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele, sabendo que Cristo foi ressuscitado e nunca mais morrerá, pois a morte não tem mais poder sobre ele. A sua morte foi uma morte para o pecado e valeu de uma vez por todas. E a vida de que ele vive agora é uma vida para Deus. Assim também vocês devem se considerar mortos para o pecado, mas por estarem unidos a Cristo Jesus, deve se considerar vivos para Deus. Portanto, não deixe que o pecado domine o corpo mortal de vocês. Faça com que vocês obedeçam os desejos pecaminosos da natureza humana. E também não entregue nenhuma parte do corpo de vocês ao pecado, para que ele use a fim de fazer o que é mal. Pelo contrário, como pessoas que foram trazidas da morte para a vida, entregue-se completamente a Deus, para que ele use vocês a fim de fazerem o que é direito. O pecado não domina vocês, pois vocês não são mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus. Versículo de número 15. O que é isso? O que quer dizer? Vamos continuar pecando? Porque não somos mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus? É claro que não. Pois vocês sabem muito bem que quando se entregam a alguma pessoa para serem escravos dela, são de fato escravos dessa pessoa. E a quem vocês obedecem. Assim sendo
Assim sendo, vocês podem obedecer ao pecado que produz a morte, ou podem obedecer a Deus, podem obedecer a Deus e se aceitam por Ele. Mas damos graças a Deus, porque vocês antes eram escravos do pecado, agora já obedecem de todo o coração às verdades que estão nos ensinando e que receberam. Vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus para fazer o que é direito. Falo com palavras bem simples, porque vocês ainda são fracos. No passado vocês se entregaram inteiramente como escravos da imoralidade e da maldade para servir o mal. Entregue-se agora inteiramente como escravos daquilo que é direito para viver uma vida dedicada a Deus. Quando eram escravos do pecado, vocês não faziam o que era direito. Porém, o que é que vocês receberam de bom quando faziam aquelas coisas que agora vocês têm vergonha? Pois o resultado de tudo aquilo é a morte. Mas agora vocês foram libertos do pecado e são escravos de Deus. Com isso, vocês ganham uma vida completamente dedicada a Ele. E o resultado é que vocês terão a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna, que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? É diferente da de vocês, né? Deixa eu tomar os nossos assentos, por favor. Meus irmãos, nós queremos nessa noite trazer o resumo desse capítulo para os irmãos. E para quem tem a Bíblia aí, dá para os irmãos perceber que o tema aí no capítulo 6 é a graça. Não nos deixa permanecer no pecado, antes nos livra do poder do pecado. Tá bom? Esse é o tema que vocês vão encontrar em cima do capítulo de número 6. E nós queremos abordar esse tema nessa noite. Queremos resumir esses versículos aqui. E há uma preocupação muito grande de Deus sempre com o homem, porque o pecado, desde o princípio, nós sabemos, é destruidor e ele se prolifera muito rápido, em uma velocidade. Eu estava vendo outro dia uma reportagem mostrando que uma das árvores mais seguras que existe, você encontra ela nos Estados Unidos, é a cegonha. Ela é uma árvore que vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e ela fica muito grande, ela fica muito grossona. Os ventos não são capazes de derrubar aquela árvore. As tempestades não derrubam aquela árvore. Os fogos que invadem aquelas florestas americanas não têm capacidade de destruir aquela árvore. Agora, se eu falar para os irmãos o que derruba uma árvore daquela, vocês não vão acreditar. O cupim. Ele entra para o centro daquela árvore e vai trabalhando. Ele vai trabalhando. E ele vai trabalhando ao longo dos anos. Ela pode viver até 400 anos. Mas o cupim vai corroendo ela por dentro, vai até causar a queda dela. E o pecado não é diferente. O pecado, ele causa esse mesmo efeito. Você vê a pessoa se enrolando com coisas pequenas, achando que isso não vai causar, e aí vai, daqui a pouco ele está em situações gravíssimas. E não existe, irmão, um camarada na terra para como eu sou perfeito 100%, eu não preciso de Jesus. Nós precisamos de Jesus. Todo homem precisa de Jesus. Toda mulher precisa da misericórdia de Deus. Eu estava vendo a história de um evangelista americano, que ele foi pregar para o rapaz, e o rapaz falou: olha, pregar para mim não vai dar muito certo.
Porque se precisa pregar para pecador. E eu sou muito direito, eu sou um bom pai de família, eu sou um bom vizinho, sou um bom cidadão, minha dívidas é tudo ajeitadinha, muito organizada. E todo jeito que o evangelista tentava evangelizar ele conseguia escapulir, porque ele era muito bom na fala. E aí o Espírito Santo falou no coração do evangelista. Pergunta a ele, e o biscoito? E o evangelista falou, não, senhor, não vou perguntar isso não. Que negócio é esse, biscoito? Não, pergunta a ele. E a questão do biscoito? E ele ficou sem jeito, e ele falou que não ia obedecer aquela voz que estava falando com ele. E aquele cara rodeou ele de toda forma, ele não tinha como evangelizar o rapaz. E o Espírito Santo falou, fala para ele, pergunta ele, e o biscoito? Se ele é tão perfeito assim, e o biscoito? Aí ele torceu para não falar, ele olhou para aquele rapaz e falou, rapaz, se você é tão perfeito assim, e a questão do biscoito? E o cara pulou lá longe e falou, ué, que conversa é essa do biscoito? E aí o Espírito Santo falou, repete para ele. E ele repetiu e falou, se você é tão perfeito assim, e a questão daquele biscoito? Naquele momento, irmãos, aquele cara começou a se desmanchar em lágrimas. Porque ele teve uma vida muito sofrida. E um dia, ele passando necessidade mais dos irmãos dele, e a mãe dele, ela escondia alguns biscoitos para fazer a distribuição de forma nivelada, para ninguém ficar no prejuízo. E ele aprendeu a roubar os biscoitos. A mãe dele escondia lá, e ele ia lá e roubava. E na hora que ela chamava, sentava todo mundo lá, ele falava assim, mãe, não foi eu, colocava a culpa dos outros. A mãe dele morreu. E ele não conseguiu confessar para a mãe dele que os irmãos dele tinham apanhado por conta desse biscoito. E era só ele e Deus que sabia desse negócio. E ele naquele momento se desbruçou em lágrimas ali, diante daquele evangelista, confessando que de fato era um pecador. Então todos nós precisamos da graça do nosso bom Deus. Mas eu quero aqui chamar a atenção dos irmãos para o texto que nós lemos nessa noite. Se vocês vão observar, nós vamos detectar aí, tá? Que se vocês observar, a gente vai observar que todo esse capítulo vai falar a respeito do pecado. E tem muita gente, irmão, que acha que o pecado não é um problema. É sim. O pecado é um grande problema. O pecado é um grande problema. Tá? A Bíblia diz que é um abismo que chama outro abismo. Esse negócio começa pequeno. Esse negócio vai iludindo a gente. E de repente a gente não leva a sério, esse trem vai corroendo, de repente você não é mais aquela pessoa que tinha lá o primeiro amor, que evangelizava, que pregava, era usado por Deus, orava e as pessoas eram curadas. Sabe por quê? A ausência do Espírito Santo e a presença do pecado. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. E tem horas que para a gente aprender isso aí tem que apanhar. Eu fui pescar um dia mais a minha mãe. Eu tinha só 13 anos de idade. E 12 para 13 anos. Lá no Pará, tem um negócio de colocar anzol de espinhel. Quem aqui sabe o que é anzol de espinhel? Você coloca uma linha, um pedaço de linha de 3 metros, linha do 0,80 ou 0,100. E aí você coloca ali, você vai no lago, você pega os corrol, os cará, e você isca aquele cará grande ali naquele pedaço de linha de 3 metros. E você coloca 30, 40 anzol na beirada do corno. E aí no outro dia você faz essa tardezinha, no outro dia você vai buscar os pintados, né? Trairão, outros peixes mais, que você vai achar escado lá, né? Debatendo. Eu fui pescar mais a minha mãe, nós não conhecíamos nada a respeito disso. 93, nós estávamos muito novos ali no estado do Pará, aprendendo algumas coisas. E eu cheguei no rio, estou pescando lá, e eu vi que a água mexia assim. E eu falei, meu Deus, eu fiquei com medo de ser uma sucuri. A região tem muito sucuri na beirada do ponto, você está pescando, ela dá aquela lameada para jogar um bote ali e pegar, né? E quando eu olhei, irmão, eu enxerguei uma linha. Menina malinha, fui lá, peguei a linha. Isso tinha um baita de um pintado, que não tinha mais tamanho.
Eu falei, mãe de Deus, nós vamos comer pintado hoje. Ela falou, não, meu filho, nós não vamos comer pintado, não. Esse pintado não é nosso. Eu falei, não, não era, mãe, agora é, não, comeu pintado. Irmãos, nós começamos uma discussão na beirada do colo. Eu como. Não comi o pintado, não. Mas eu ganhei uma surra naquele dia. Minha mãe batia, minha mãe não batia, minha mãe se espancava. Ela derrubava a gente no chão, pisava no pescoço, não dava para pisar, ela pisava. Era assim que nós era tratado. E todo mundo, ninguém morreu, está todo mundo gordo, sadio, feliz. E aprendemos. Algumas lições são difíceis de se aprender. Mas se eu tivesse, naquele tempo, se ela tivesse deixado eu levar aquele peixe para casa, era só um pequeno furto. Para outros maiores, mais que com o tempo eu ia me acostumar, porque o pecado faz você se acostumar. Os irmãos estão entendendo? Então, é um problema. Nós vamos aqui, eu vou estar lendo aqui os versículos, e nós, os irmãos, vão observando. Vamos ler, eu vou estar lendo aqui os versículos, tá? E nós vamos estar falando desses versículos. Versículo 1 e 2, vamos ler ele aqui, tá? Do capítulo. Portanto, que vamos dizer? Será que devemos continuar vivendo no pecado para que a graça de Deus aumente ainda mais? Aqui tem um ponto de interrogação. Precisa continuar pecando para dizer que a graça de Deus é grande demais? Não, irmão. Não precisa. O versículo 2 diz assim, ó. É claro que não. Nós já morremos para o pecado. Então, como podemos continuar vivendo nele? Nós que estamos em Cristo, na Bíblia de vocês, diz que nós que estamos em Cristo, nós morremos, irmãos, para o pecado. Nós morremos para o pecado. Nós agora vivemos para Deus. Como é que eu morri para o pecado? Como é que eu vivo em novidade de vida? Se eu continuo, aceito Jesus, eu desço as águas. Vocês lembram dos votos que são feitos? Faz aqueles 3 votos lá, que depois vamos falar deles aqui. 3 votos. E saiu dali porque ali é uma confissão pública. É uma confissão pública. E aí você continua, você sai dali e aparentemente parece que não aconteceu nada. Continua da mesma forma. O que está acontecendo? Outro dia eu vi uma igreja que batizou 70 pessoas. Batizou até pessoas bêbadas, que não entendiam nada do que estava acontecendo na hora, sem ser discipuladas, sem entender de fato o que é o Evangelho. Por quê? Igreja boa, na visão de muita gente, é uma igreja cheia. Igreja boa, na visão de muitas pessoas, é aquela que toda hora promete alguma coisa. É chave, é porta, é emprego, é não sei o que mais. Igreja boa é aquela que prega a palavra de Deus, que tira os hereges da tua vida e te faz um cidadão novo para morar no céu. Não adianta te iludir. Você não precisa de ser iludido. Você precisa de salvação. Eu não preciso de ser iludido. O que eu preciso é que tenha um nome escrito no livro da vida e a certeza de vida eterna. É disso que a igreja do Senhor precisa. Amém, meus irmãos? O que mais atrapalha, tanto nós quanto os ímpios aí fora, sabe o que é? Que nos atrapalha muito, muito. E o que atrapalha os ímpios muito é o pecado. Só que em 2 óticas diferentes. Ele nos atrapalha porque nós éramos para viver em novidade de vida e às vezes a gente não consegue fazer isso. E ele atrapalha o ímpio porque o ímpio olha para mim e fala para mim, para não acontecer nada, eu também não quero. Não aconteceu com o Flávio, nada aconteceu diferente com ele. O que eu quero nesse negócio? Só para ficar indo para a igreja, entregando dízimo e oferta, que era para gastar em outras coisas, sendo que não vai mudar nada.
gastando tempo, anos, indo para a igreja. Você está vendo que o quanto que o pecado, por isso que a Bíblia diz que Deus, ele não ama o pecado, mas ele ama o pecador. É por isso que a Bíblia diz que ele é o nosso advogado. É a ele que você deve levar as suas causas perdidas. Porque nós temos algumas pessoas que a gente conhece, que a gente imagina, meu Deus, como pode um homem desse aí? É exatamente esse homem, essa mulher, que Deus é capaz de perdoar todos os pecados dela, e escrever o nome dele no livro da vida. Amém? Versículo 3 ao versículo 4 diz assim, olha só, versículo 3 ao 4. Com certeza vocês sabem que quando fomos batizados, para ficarmos unidos com Cristo, Jesus fomos batizados para ficarmos unidos também com a sua morte. Irmãos, vocês lembram do que nós falamos aqui na Santa Ceia? Vocês lembram? A Bíblia ensina que nós devemos viver uma divina anomalia. Para ter tem que dar. Quem mais? Quem lembra? Para viver tem que morrer. Quem lembra de mais? Hã? Foi 3. Ninguém lembra? Para ter tem que dar. Para viver tem que morrer. Tem um outro. Para ganhar tem que perder. É uma divina anomalia. E o mundo, para muitas pessoas aí, o normal é você viver assim mesmo. Continua assim do jeito. Não é na mesmice que você vai morar na eternidade. É com novidade de vida. É no batismo, ato do batismo. A Bíblia diz que assim como nós batizamos também, nós morremos, assim como Cristo morreu, porém Ele ressuscitou ao terceiro dia, e a igreja também terá vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Então o batismo, irmãos, esse versículo fala, o batismo ele tem um simbolismo. E quando você desce as águas, você agora já era, meu irmão, você morreu. Ah, mas eu sou valente, você era valente. Ah, mas eu sou matador, você matava, irmão, agora você não mata mais. Ah, mas eu não levo ignorância, você não levava ignorância para casa, agora você leva. A não ser que você não seja um cristão. O cristão é uma miniatura de Cristo. Um discípulo de Cristo. Quando eu tinha 18 anos de idade, eu era 16 anos de idade, gostava muito de fazer a obra de Deus, aquele negócio todo. E eu lembro que eu estava estudando na escola e tinha um cara que não gostava de mim. Era um dia de sábado. No dia do meu aniversário, eu saí ali na cidade de Miranorte. E eu fiz algumas visitas, porque era dia de sábado, culto de mocidade. E eu lembro que a última casa que eu passei foi a casa de uma moça da igreja. Falei para ela ir para o culto e ela foi. Quando eu fui saindo da casa dessa menina, eu escutei uma voz assim, sai fora, rapaz. Irmãos, quando eu olhei, eu usava óculos, quando eu olhei, eu fui surpreendido por uma porrada no meu rosto. Eu levei uma porrada que eu rodei. Quando eu rodei, irmãos, eu já estava com o meu punho assim para socar ele, né? E ele ia cair lá e eu ia para cima dele. E na hora que eu me armei, irmão, para fazer o que eu tinha costume de fazer, né? Porque eu peguei muita aula de karatê, eu passei um tempo sem pai, eu tinha que aprender a me defender na rua. Quando eu fui para me defender, eu travei. E o Espírito Santo, o Senhor, falou no meu coração. Eu já era auxiliar, o Espírito Santo falou comigo, não faça isso, porque senão o obreiro da minha casa e mais sofreu lá na cruz do Calvário por ti. Não me desmontei. Eu não sabia o que eu fazia. Minha família, ninguém levava desaforo para casa. E eu fiquei desmontado. E ele saiu, foi embora. E eu fiquei naquele negócio, aquela angústia na cidade. E aí eu não sabia o que eu ia fazer da minha vida daquele dia para frente. Eu não podia contar para a minha família, que a minha família, mais 30% de Miranorte é parente meu, todo mundo cearense, que briga entre eles mesmos lá, a coisa mais difícil do mundo. Não podia falar para minha mãe. Se eu falasse, irmãos,
E o meu pastor na época era o pastor Adevaldo da Silva Cabral. Vocês me conhecem? O pastor Adevaldo da Silva Cabral foi pastor de Miradópolis por 9 anos. Eu fui na casa dele. Eu falei, pastor, eu estou pensando em fazer isso com o cara. Ele falou, meu filho, mas você não é crente? Eu sou, pastor, mas sentimento está aqui. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou andar de cabeça aqui nessa cidade? E ele me aconselhou naquele dia. Ele me aconselhou naquele dia. E eu comecei a orar, eu falei, Senhor, tira esse ódio do meu coração. Tira isso do meu coração. Fiquei muito tempo orando. Não contei para minha mãe, não contei para o meu pai. Meus pais foram embora para São Félix do Xingu. Eu fiquei lá naquela cidade, eu comecei a orar, falei, Senhor, tira eu dessa cidade, tira esse rapaz dessa cidade. Deus me tirou daquela cidade. Deus me tirou daquela cidade. 20 dias depois acharam o rapaz espancado perto de um lixão para lá. Levaram ele, lá adoeceu, levaram para Goiânia, acharam uma mancha no cérebro dele. Foi a última notícia que eu soube desse rapaz que tinha acontecido. Apareceu uma mancha no cérebro dele. Eu não sei o que aconteceu mais com esse rapaz. Mas eu digo para você que é cristão, que é servo de Deus, nós estamos na mão de Deus. Isaías falou ainda antes que eu vestia, eu sou, ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu. Quem impedirá? Amém, meus irmãos? Então, teu batismo tem um significado. Você foi sepultado, meu irmão. Você já era, você morreu. O defunto não briga. Não é? Só que tem um defunto aí, né, irmão? Que olha que eles estão de pé. Eu falei para uma irmã esses dias aqui, eu falei, minha filha, aqui no nosso campo, que negócio é esse? A senhora é obreira da casa de Deus. Que negócio é esse de matar as coisas dos outros? Eu não quero ir visitar crente da minha igreja na cadeia, irmão. Porque é matador, porque é brigador, porque é isso, é aquilo. Não, de jeito nenhum. Você sabe que cristianismo é nascimento de novo. O versículo aqui está dizendo que assim como ele morreu, você também já morreu, já era. Quando você nasce de novo, suas conversas, seu trejeito, sua forma de você andar, a sua comunicação é conhecida, irmão. Estou cansado de ver pessoas falar, pastor fulano ali, aquela pessoa ali é crente lá. É crente lá. Aí tem uns que falam assim, pastor, e aquele ali, né? Aí fica com vergonha, aí fica morrendo de vergonha, mãe, fala que é, mas fala assim, mas felizmente é. Por quê? Porque não mudou, irmão, não mudou. Ele não foi batizado, ele tomou um banho. A crença dele é em coisas, está em objetos, está em coisas que são meio. A sua vida, ela é igual uma oração, ela tem início, tem meio e tem fim. Tem pessoas que o começo da vida espiritual é coisa, beleza, muito boa o início. Ele vai bem, é o primeiro amor, vai bem, quando pensa que não, ele começa a declinar. Ele começa a viver do meio. O importante não é como você está no meio. O importante é como você vai chegar no fim. E se você continuar da forma que você está no meio, chegar no fim do jeito que você está no meio, cantar é meio, pregar é meio, liderar departamento é meio. Isso não pode fazer. Esse meio não pode ser o teu fim se você ficar sem ele. Pregar é meio, cantar é meio, oportunidade é meio, cargo é meio. Tudo é meio. Tem pessoas que se não ganhar a oportunidade voltam desfiado para casa. Que cristianismo é esse? Que fé é essa? Vamos continuar? Amém? O versículo de número 5 aí, se vocês observarem, do 5 ao 7, o assunto aqui é a provisão. Com a ressurreição,
com a ressurreição, segue não mais o velho homem, mas o novo homem. Do versículo 5 ao 7, vocês vão entender isso. O corpo do pecado foi desfeito, irmão. Desmoronou, acabou. Aquelas coisas, velho, agora é só passado. E tem gente que lembra, né, irmão? Tem uns que começam a lembrar aí. Tem irmão aí que quando o irmão toca aqui um hino daqueles assim, que tem uma sanfoninha, ele chega assim, escareta, com o pezinho aqui embaixo, aqui assim. Não é? É verdade, Jesus, né? Canta um negócio aqui que tem sanfona, os irmãos. Chega a dar. Tem irmão que vem aqui assim. Eu tinha uma missionária lá em Arapoema, que eu achava interessante. Na hora que ela ia cantar, ela tinha um jeitinho que ela ficava assim. Ei, meu Deus, isso aí dançou muito forró lá fora, né? Mas as coisas velhas agora é só lembrança, irmãos. Lembranças que nesse capítulo aqui está dizendo que tem lembranças de coisas lá do teu passado que você tem vergonha até de lembrar. Porque Jesus faz isso com a gente. Ele tira, a gente deixa para lá, tá bom? A fim de não servirmos mais o pecado, porque aquele que está morto está justificado pelo pecado. Se você morreu para Cristo, você foi justificado. Se você não morreu, não foi justificado. E eu já expliquei o que é justificação. Justificação é a passar uma borracha. Justificação é fazer uma reciclagem. Justificação é você que estava condenado há 100 anos e agora o juiz fala, você não deve mais nenhum dia de prisão. Você foi justificado. Os irmãos estão entendendo? Amém? Então do versículo de número 5 ao 7 aí, a gente vai entender isso. Do versículo de número 8 ao 9, aqui existe uma forma da gente entender qual é o objetivo. O objetivo para morrer é viver para Cristo, irmão. Isso aqui é aquela anomalia que eu falei para os irmãos. Para você viver, você precisa aprender a morrer. Uma vez eu preguei uma santa ceia, aprendendo a morrer. Você precisa aprender a morrer porque você está muito vivo. Não vivo para Cristo. Vivo para o mundo. Está vivão da Silva. Não tem pessoas que aceitam Jesus, mas ele continua influente na cidade. Aquele negócio, você já viu pessoas assim? Ele está no meio dessas coisas todas aí. Ele, sabe, é o cara, né? Ele diz que ele se acha muito bem social. Irmão, você precisa, o pessoal precisa ver que você agora não é mais desse meio. Você já imaginou? Eu sentado em uma mesa que eu tenho 2 camaradas ali, eu estou tomando só um refrigerante. Aí eu sento porque é um bar. Eu fui de uma cidade que os irmãos falaram, mas o pastor fulano de tal sentava no bar que os caras tomavam cerveja e ele tomava o refrigerante dele. Falei, irmão, a Bíblia não manda eu fugir do mal. A Bíblia manda eu fugir da aparência do mal. Se um pastor sentado, mesmo que tenha 2 caras tomando cerveja, eu estou sentado numa mesa, num bar, tomando refrigerante, quem está passando lá e vê eu tomando aquele trem, acho que eu estou tomando o quê? Pastor, mas não importa o que ele pensa, importa, sabe por quê? A Bíblia diz, se o meu irmão está contrariado e acha que é pecado comer carne de porco, eu devo parar de comer carne de porco, só para ele não escandalizar. Os irmãos estão entendendo? Cuidado que a gente precisa ter, irmão. Paulo diz, todas as coisas me são lícitas a fazer. Eu posso fazer qualquer coisa que eu queira fazer, mas não, como cristão, não me convém fazer. Não me convém estar ali. Não me convém falar aquilo. Não me convém dar essa resposta. Não me convém xingar. Não me convém eu espraguejar. Não me convém eu amaldiçoar. Não me convém eu abrir a minha boca e falar besteira o dia todo. Que mudança que aconteceu em mim.
Irmão, o evangelho está muito... Sabe o que eu estava vendo essa semana? O Rio de Janeiro tem uma facção evangélica. Vocês viram esse negócio? Reportagem? Uma facção evangélica, mataram o livro dele agora. Eu esqueci o nome do cara agora. Irmão, facção evangélica. Sabe qual era a assinatura deles? A assinatura deles nos lugares lá, nas paredes, nas esquinas. Esse lugar pertence ao Senhor. O dono de lá, eles usavam os rituais religiosos, Bíblia e uma série de outras coisas mais que faz nas igrejas. Comando, acho que o nome é Comando do Alto, o nome da facção. Mata, sabe, faz tudo que o outro pessoal faz, está lá, irmão, dizendo que é evangelho. Então o que acontece? Qual é o objetivo de ter Jesus? É viver para Cristo, irmão. Jesus morreu, mas dominou a morte. A morte e o pecado precisa ser dominado por você. O crente, quando morre, ele não morre, ele vai para a vida. A morte é simplesmente um cavalo que conduz você, é um veículo que conduz você à presença de Deus. Morte de fato é morrer a morte eterna, que é aquela que vai acontecer depois do juízo final, onde o homem é lançado no lago de fogo, onde a Bíblia diz ali é o lugar onde o fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre. Quem vai para o inferno é tratado como bicho. Os irmãos estão entendendo? Amém? A fim de não servirmos mais o pecado, porque aquele que está morto está também justificado pelo pecado. Versículo 8 ao 10. Versículo 8 ao 10 fala sobre esse objetivo. Você precisa morrer de uma vez por todas. Você precisa morrer de uma vez por todas. Você já viu aquela brincadeira morto-vivo? Já viu? Morto-vivo? Estou morto, estou vivo. Está morto-vivo. Tem gente que é assim, irmão. Está morto, está vivo. Está vivo, está morto. De que forma você está? De que forma nós pretendemos encontrar Jesus no arrebatamento da igreja? Vivos. Vivos para Ele. Não morto. Não morto no pecado. Mas vivo para a glória de Deus. Versículo... Paulo diz... Porque para mim o viver é o quê? Para mim o viver é... Para mim o viver é... Cristo. E o morrer? É lucro, irmão. Morrer é... Tem gente querendo receber a bênção aqui nessa terra, só pensa nessa terra. Mas a maior bênção para nós não é quando a gente morrer. Quem quer receber essa bênção aí, levante a mão. Só tem que morrer. Crente é... Outro dia eu conversando com o rapaz, eu falo, pastor, mas é interessante, né? Crente é interessante demais. Por quê? Ele fala o tempo todo no céu, vai para o céu, quer ir para o céu, mas não quer morrer. Se adoece, toma remédio. Porque por aqui é bom, né, irmão? Por aqui é bom, a gente vai ficando por aqui, né? Gente, na hora certa, né? Versículo de número 11 ao versículo de número 14. E o assunto aqui é sobre uma posse. Considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Não reine o pecado em vosso corpo. Não reine o pecado em vosso corpo, irmão. O que o salmista falou? Tudo que há em mim precisa bendizer ao Senhor. Ah, eu sou crente, mas o meu facão não é não. É crente, mas a língua não é. Né? Crente não fala mal só da sogra, não. Fala mal de tudo. E mais um pouco. E tem crente, irmão, que esse negócio de língua,
É uma coisa do capeta mesmo. Tem gente que não consegue largar. Né? Tem gente que dá uma paliada, 2, 3 semanas. Depois, o trem baixa nele de novo e ele continua de novo. Falando mal da vida dos outros. Deixa a vida dele para lá. Vai cuidar da tua vida. Vai cuidar da vida tua, dos teus filhos, da tua família. Deixa a vida do outro para lá. Amém? Os membros, irmão, dos nossos corpos. Tá? Não apresente os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade. Olha isso aqui. Não apresente os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade. Irmão, quando você faz isso, você comete um adultério. Pastor, o que é um adultério? O que é um leite adulterado, irmãos? O que é um leite adulterado? Você põe água, né? A nossa família era tão pobre, tão pobre, tão pobre, tão pobre, que os pobres chamavam nós de pobre. Minha mãe morava numa fazenda e ela dava leite para nós. A situação foi ficando difícil e ela foi adulterando o leite, colocava água no leite. E aí o leite foi minguando e aí colocava mais água. Por enquanto eu não conhecia, a gente não percebia que tinha água, mas aí foi passando, daqui a pouco não tinha mais água. Nós estávamos bebendo só água com açúcar mesmo. Nós chamamos de garapa, né? Magrinha, aquele buchão grandão, só pura. Então, meus irmãos, o que é o adultério? A Bíblia diz que quando você casa, você e a esposa agora é um só corpo. Não é isso? Qualquer coisa que acontecer fora desses dois, qualquer um dos dois, que tiver um relacionamento fora, ele adulterou esse corpo. Isso é adultério. É uma coisa pura que foi adulterada. Vocês estão entendendo? Então, quando você oferece teu corpo, teus membros, para qualquer tipo de situação que seja de ordens pecaminosas, você está adulterando o teu corpo, que é para outras coisas. E se você é alguém que faz isso, você precisa rever os seus conceitos. Você precisa ir para a palavra. Você precisa ir para a oração. Pedir a libertação. Pedir para que Deus entre nessa causa. E existem causas aí, irmão, muito complexas. Muito complexas. Tem alguma situação que é de complexidade muito grande. E nós precisamos da ajuda de Deus. Nós precisamos da misericórdia de Deus, porque a todo momento, a todo instante. Eu acho muito bonito o hino do Silvan Santos, que diz assim: minhas mãos não são mais minhas, são tuas, Senhor. Eu usarei para quê? Caçar tatu? Meu Deus do céu. Não, vamos sair autozinho aí. Deixa eu falar para vocês. As tuas mãos é instrumento de Deus. Os teus pés não foi feito para correr, para derramar sangue de ninguém. Você é um veículo ambulante de Deus nessa terra, para abençoar vidas, para conduzir a tua família para o céu. Você é o Senhor Jesus, porque você morreu para a culpa também a morte de Cristo na cruz do Calvário. Louvado seja Deus. Aleluia. Mas apresentai-vos a Deus